Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do quarto bimestre. O assunto da aula de hoje vai ser sistema reprodutor masculino e feminino. Nessa aula nós vamos falar sobre as funções do sistema reprodutor, o sistema reprodutor masculino e as suas estruturas, o sistema reprodutor feminino e as suas estruturas, e um pouco sobre o ciclo menstrual e sobre a gravidez. Vamos começar com as funções do sistema reprodutor. Os sistemas reprodutores masculino e feminino atuam juntos para garantir a multiplicação da espécie, no nosso caso, da espécie humana, e também para produzir gametas. Os gametas são produzidos nas gônadas. Os testículos são as gônadas masculinas e produzem os espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas, enquanto que os ovários são as gônadas femininas e produzem as células femininas reprodutivas, que são chamadas de ovócitos. O sistema reprodutor masculino é formado por esses órgãos: pela bexiga, pela vesícula seminal, pelo ducto deferente, pela uretra, pelo pênis e pelos testículos, que são 2, e também pelo epidídimo. Já o sistema reprodutor feminino é formado por esses órgãos: pelas tubas uterinas, que são 2, pelo útero, pela fímbria, que é uma parte da tuba uterina, pelos ovários, que também são 2, assim como os testículos, pelo endométrio, que é a camada interna do útero, pelo colo do útero e pela vagina. Sistema reprodutor masculino. Como nós já vimos, os espermatozoides são as células reprodutivas masculinas e são produzidas pelos testículos. Os testículos ficam dentro de uma bolsa chamada escroto. Os testículos também produzem a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, que é responsável por algumas características que os homens possuem, como a voz grossa, os pelos pubianos, entre outros. Cada testículo possui muitos tubos, uma grande quantidade de tubos microscópicos que ficam muito enrolados, que são esses aqui. Eles são chamados de túbulos seminíferos. São onde os espermatozoides se formam. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides ficam armazenados no epidídimo e adquirem capacidade de movimento. Depois, eles chegam aos ductos deferentes. E depois, eles passam para o canal da uretra, onde serão liberados. No caminho até a uretra, eles recebem líquidos das glândulas seminais e líquidos da próstata. O espermatozoide tem essa estrutura. Possui cabeça, tronco e cauda. Esses líquidos, eles nutrem os espermatozoides e facilitam seu movimento. O conjunto desses líquidos com os espermatozoides é chamado de sêmen ou de esperma. O canal da uretra, que é essa estrutura que fica no centro do pênis, ela também libera a urina. No entanto, esses dois líquidos, a urina e o sêmen, nunca são liberados ao mesmo tempo, porque a bexiga possui um músculo que bloqueia a urina enquanto o sêmen está sendo liberado. Tanto a uretra quanto a vagina são meios ácidos. Isso facilita na prevenção de doenças, mas prejudica o movimento dos espermatozoides. Então, uma das funções dos líquidos do esperma é neutralizar essa acidez e garantir a fluidez dos espermatozoides. O pênis também possui tecidos que se enchem de sangue. Nessa situação, ocorre o que chamamos de ereção.
Com a ereção, pode ocorrer a ejaculação. Nela, são expulsos mais de 50 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. Geralmente, são liberados 2,5 mililitros de sêmen e são produzidos muitos espermatozoides por dia. Sistema reprodutor feminino. Como nós já vimos também, nos ovários são produzidas as células reprodutivas femininas. Elas são conhecidas popularmente como óvulos. No entanto, no caso do ser humano, a célula que é liberada pelos ovários está em estágio de desenvolvimento anterior ao do óvulo e é chamada de ovócito secundário, ovócito 2 ou ovócito. E ela tem essa estrutura, é formada pela corona radiata, que é a membrana que o espermatozoide penetra, pela zona pelúcida, pelo citoplasma, pelo núcleo e pelo primeiro corpúsculo polar. E ao contrário dos espermatozoides, que são produzidos milhares por dia, os óvulos são produzidos apenas uma única unidade por mês. O útero se comunica com o exterior do corpo pela vagina, que é um tubo musculoso de 8 cm a 12 cm de comprimento, por onde sai o bebê na hora do parto, normal. No ato sexual, se houver ejaculação, os espermatozoides passam pela vagina, chegam ao útero e vão em direção às tubas uterinas, onde podem encontrar um ovócito secundário e dar início à fecundação. As aberturas da uretra e da vagina são protegidas por dobras de pele, que são chamadas de lábios maiores e lábios menores. Eles formam o órgão genital feminino externo, a parte visível do sistema reprodutor feminino, que é chamada de pudendo feminino ou de vulva. E os lábios menores, eles se unem na parte de cima, onde fica um órgão que tem muitas terminações nervosas, chamadas de clitóris. Logo abaixo do clitóris tem a abertura da uretra, que é por onde sai a urina. Agora vamos falar um pouco sobre o ciclo menstrual, que é uma etapa muito importante que ocorre no corpo das mulheres, o preparando para gerar vida. Ocorre a partir da puberdade, uma vez por mês, onde um dos ovários libera um ovócito secundário na tuba uterina. Aqui está um dos ovários, ele produz um ovócito e libera na tuba uterina. Esse fenômeno é chamado de ovulação. Na ovulação, o endométrio cresce e se espessa. O endométrio é a parte interna do útero. Aqui, ela começa a se espessar para poder abrigar e nutrir o embrião. Se ocorrer fecundação, é formado o zigoto, que se aloja no útero. Se não houver fecundação, parte do endométrio, que é formada por células de sangue, é liberada pela vagina. O endométrio está espessado porque ele precisa abrigar um embrião. Como não ocorreu fecundação, essa camada espessa começa a se descamar e é liberada como sangue. Isso é o que chamamos de menstruação. O ciclo menstrual ele se repete de 28 a 30 dias, enquanto não houver fecundação. E é controlado por hormônios e também pelo sistema nervoso. Falando um pouco sobre a gravidez agora, dos milhares de espermatozoides que são liberados durante a relação sexual na vagina, apenas algumas centenas conseguem chegar à região onde ocorre a fecundação. Essa região inicial da fecundação
é a tuba uterina, aqui mais ou menos, que fica perto do ovário. Os espermatozoides, quando são liberados, eles percorrem esse caminho até chegar ao ovócito e tentam penetrar. Eles produzem enzimas que abrem caminho na camada proteica que envolve o ovócito. Quando um dos espermatozoides consegue perfurar o ovócito, ele geralmente produz substâncias que impedem que outros espermatozoides também consigam penetrar. E por isso, geralmente, apenas um espermatozoide se une ao ovócito para formar o zigoto. O zigoto recém-formado, então, se dirige ao útero e no caminho ele se divide algumas vezes, como vocês já viram na aula sobre desenvolvimento embrionário. Quando o zigoto chega ao útero, ele já é um embrião, com 32 a 64 células e possui um aspecto de esfera de células. A partir desse momento, começa a produção do hormônio HCG, que é a sigla do nome inglês para gonadotrofina coriônica humana. Esse hormônio interrompe o ciclo menstrual. Inclusive, ele é utilizado para detectar gravidez no sangue e na urina. Nos testes de gravidez vendidos em farmácia, ele é detectado através da urina. Nesse vídeo, vocês vão ver como acontece o processo de reprodução. No útero, o embrião se desenvolve dentro de uma bolsa de água chamada de amnion. Aqui, uma bolsa que contém o líquido amniótico. Essa bolsa ela protege o embrião contra choques mecânicos enquanto a mãe se movimenta. Logo nas primeiras semanas também é formada a placenta, que transporta nutrientes e gás oxigênio do sangue da mãe para o sangue do embrião. A placenta também produz hormônios que são responsáveis por garantir um ambiente adequado para o desenvolvimento do embrião. O sangue do embrião é levado para a placenta através do cordão umbilical. Aqui fica a placenta e aqui está o cordão umbilical. O sangue do embrião é levado exclusivamente através do cordão umbilical e por isso o sangue da mãe e do embrião nunca se encontram. No fim da 8ª semana de gestação, após a fecundação, o embrião tem todos os órgãos principais já formados e passa a ser chamado de feto. A gravidez dura cerca de 38 semanas,
266 dias a partir da fecundação. É importante também saber sobre doenças sexualmente transmissíveis. Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder a pergunta da Fê, ou do Fê, não sei se é homem ou mulher. Mas eu tenho uma dúvida. DST, doença sexualmente transmissível, é transmitida pelo espermatozoide ou só o contato do pênis e a vagina? Olha, o espermatozoide é a célula, não é ele que transmite as doenças sexuais. A doença sexualmente transmissível, no caso do homem, segue pelo esperma. No caso da mulher, segue pelos fluidos vaginais. No caso das doenças tanto transmitidas do homem para a mulher quanto da mulher para o homem, o contato, o simples contato entre as mucosas é capaz de fazer a transmissão do vírus. E às vezes o contato mesmo da pele do pênis com a pele que reveste a vulva é suficiente para transmitir algumas doenças como papilomavírus, por exemplo, não é? Por isso, sexo hoje tem que ser feito com preservativo. Nós vivemos num mundo que o número de casos de sífilis aumenta sem parar no Brasil. Gonorreia aumenta sem parar. Hoje surgem bactérias as responsáveis pela gonorreia, que são as neissérias, que são resistentes a grande quantidade de antibióticos. Está cada vez mais difícil tratar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, sexo tem que ser feito com camisinha, protege contra a transmissão de doenças que vão até dessas mais corriqueiras, até doenças muito mais graves, como a sífilis e a AIDS. Bom, pessoal, esse foi o assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no WhatsApp, tá bom? Até a próxima!